Olá, alunos do terceiro ano. Vamos retomar nossas aulas de filosofia. Mas antes de retomar essas aulas, deixa eu só ter uma conversa com vocês aqui. Olha, eu vi no grupo, lá no grupo que a gente posta essas aulas, que é para ter uma interação com vocês, alguns alunos reclamando da questão de horário que as aulas estão sendo postadas. Primeira coisa, gente, o professor, nós estamos super atarefados. Essas aulas a gente dá bem mais trabalho do que a gente chegar na sala de aula e simplesmente dar a nossa aula, prepará-la antes e depois dar. Então, os professores estão muito atarefados. Eu sei que vocês não tem nada a ver com isso, tá? No entanto, o que eu queria dizer para vocês, que a aula remota, ela dá a possibilidade do aluno organizar seu tempo. Vamos imaginar que geralmente eu posto as minhas aulas à noite. É o horário que eu passo o dia todo preparando, vai estar concluída todas, então eu posto à noite. Não significa dizer que o aluno tem que ver essa aula à noite. Vocês têm que organizar o tempo de vocês. Pare de transferir as responsabilidades de vocês para os outros. Isso não é bronca, é conselho, porque isso não resolve. Vocês estão no terceiro ano, deveria estar preocupado em estar estudando para aprender e se preparar para o Enem. Vocês estão com discussões que não levam a lugar nenhum. A dedicação tem que ser exclusiva aos estudos, que é isso que vai possibilitar vocês de ter um futuro lá na frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve aluno que diz que a gente tem outras coisas para fazer. Não. Prioridade é estudar. Não tem essa de ter outras coisas para fazer. As outras coisas se faz se tiver tempo, se sobrar tempo. A prioridade de um aluno do terceiro ano que sonha em realizar, que tem sonhos para realizar, que tem objetivos para ser alcançado, ele não pode dizer que tem coisa mais importante nesse momento do que os estudos. Vocês já estão sendo prejudicados por questão dessa pandemia. O Enem, ele simplesmente mudou a data, mas vai acontecer e vocês vão ter que passar por esse processo seletivo. Então não vamos perder tempo com coisas menores, preocupando se o professor coloca a aula de manhã, de tarde, à noite ou de madrugada. Vocês são responsáveis para organizar o tempo de vocês. Vamos cobrar com perguntas. Professor, não entendi isso, repete isso. Professor, tal assunto eu não consegui entender, explica novamente. Esse sim é o papel que vocês têm que cobrar da gente. Agora, cobrar que hora a gente coloca a aula, que tem muita atividade, que tem isso, tem aquilo. Gente, vamos aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. Vocês já estão sendo prejudicados por isso, por essa pandemia, e vocês ainda ficam perdendo tempo com questão, que eu não sei o que. Organize o tempo de vocês. Na escola vocês entrava às 7, saía 4 horas da tarde. Vocês tinham 9 horas por dia para estudar. Sejam responsáveis com vocês mesmos. Dedique-se aos estudos em vez de ficar questionando coisas sem fundamentos. As coisas sem fundamento a gente não deixa passar. O que é importante, a gente tem que agarrar. Por exemplo, eu nunca vi aluno aqui preocupado com o conteúdo, se realmente vai conseguir alcançar. E pelo menos para externar nos grupos, pelo menos para externar para os professores, para mim particularmente, nunca vi nenhuma preocupação com o futuro de vocês, que quem tem que estar mais preocupado são vocês. Nunca vi. Agora fica preocupado com coisa pequena, com isso, com aquilo. Então, gente, acordem para a realidade. Vamos à nossa aula. Página 256. Nós vamos começar aí no capítulo 19,
política antiga e medieval. Tá? Como eu falei para vocês já. Quando nós falamos em política, é algo fundamental. Até para o futuro de vocês. Entendeu? Então é algo essencial, algo que tem que ser estudado, algo que tem que ser debatido, e vocês têm que ser agentes políticos. Entendeu? Até para saber como escolher o representante de vocês. Ah, você está falando de política, lógico, vamos falar de balé? Nós estamos estudando filosofia. Tá? E filosofia, uma das principais preocupações que a filosofia tem é com a questão política. Tá? Quem não quiser, vai procura um vídeo de balé e vai ver o vídeo de balé. Nada contra, mas é uma outra opção. Tá? Então vamos lá. Aí nós temos assim, ó, filosofia política e medieval, na página 256, política como teoria. Tá, vamos lá. O que diz aí? Diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, vamos fazendo a leitura aqui para vocês. Diz assim: costuma-se dizer que a democracia nasceu na Grécia, mais propriamente Atenas. Isso é um fato histórico, né? Nós costumamos, quando a gente vai estudar história da filosofia, história da filosofia política, a gente vê lá como a principal obra da antiguidade, que eu tenho ela aqui, né? Vou pegar aqui para vocês verem. A principal obra da antiguidade aqui, sobre política, a República de Platão. Essencial, aqui são, olha, uma coisa, a gente, quando terminar o terceiro ano, para você estar preparado realmente para enfrentar um Enem, seria obrigação básica ter lido os clássicos de filosofia, os clássicos de literatura, os clássicos de história. Todos esses pensadores clássicos eram para vocês ter pelo menos lido pelo menos o resumo do livro, desses grandes livros. E a República é um daqueles livros que é essencial para vida de estudante ter lido. Tá? Então isso aqui é a principal obra política da antiguidade. E talvez a primeira grande obra política do ocidental é a República de Platão, onde ele vai tratar essencialmente de muitos temas, mas principalmente da organização da sociedade ateniense, ou seja, tratando-se de política. Então, historicamente, quando você fala assim, a política nasceu na Grécia, em Atenas. Embora tenha durado pouco tempo, surgiu como uma proposta original que, ao longo dos tempos, fecundou teorias e sonhos de liberdade e igualdade dos mais diversos teores. Ó, gente, eu sempre costumo, quando nós vamos falar de questão política, eu sempre costumo colocar a política como algo, fazendo uma comparação com o corpo, como se fosse o coração. A importância da política para a sociedade é a mesma importância do coração para nosso corpo, para a gente estar vivo. É ele que faz o quê? Ele que faz o movimento do sangue. O sangue vai levar nutriente, vai levar o oxigênio para o cérebro. Então, é quem mantém a sociedade viva. Quem mantém a sociedade viva é a política. Para vocês terem uma ideia da importância que é a política para a sociedade. Ou seja, a importância que é a política para a sociedade. Aí continua. Ela realmente, as teorias políticas, por exemplo, Platão, quando você vai ver, as teorias políticas são belíssimas. Os projetos políticos, tirando o nazismo e o fascismo, né, o autoritarismo, são projetos belíssimos. Tá? São projetos belíssimos e que a gente, quando você vê tais projetos, vocês percebem que realmente são algo belos. A política é bela em si. Fazer política, não politicagem, não
maracutaia, não essa política rasteira, como por exemplo, nós temos no Brasil, temos aqui em Curimatá, que é uma política rasteira, uma política nojenta. Mas a política, quando ela é feita buscando o benefício comum da população, ela é muito bonita. Quando alguém se propõe, porque a política, ela é doação. Ela é doação da pessoa para o bem comum. Um agente político tinha que ser doação. Tem que ser doação. Tem que ser tipo um sacerdócio. Sabe qual é a diferença do sacerdócio? Que ele faz aquilo por missão. Um agente político, ele tinha que ter, como são nas teorias, eles tinham que ter essa visão de missão. Não como nós temos na nossa cidade, como nós temos no país. Ou seja, onde você vê que até mesmo uma pandemia conseguiram politicar, fazer politicagem. Politicagem é ruim. É bom a gente diferenciar e a gente não criminalizar os políticos e nem a política. A gente tem que rechaçar quem faz politicagem, tá? E os políticos que fazem a politicagem e os políticos que fazem politicagem. Então isso é que a gente tem que rechaçar. Mas no caso da política como ciência do debate, como ciência da busca pela solução dos problemas da sociedade, essa não. Essa a gente tem que incentivar e a gente tem que participar. Ah, eu tenho que ser candidato? Não, não é ser candidato, é participar da vida política. Se preocupar com o bem comum. Quando você se preocupa com o bem comum, de uma certa forma, você já está fazendo política. Você está sendo um agente político. Aí continua assim: por ter sido os gregos primeiros a filosofar, também foram eles os primeiros a refletir criticamente sobre política. Não é que a política nasceu na Grécia. Não é que a política nasceu lá em Atenas. O que aconteceu? A política, ela passou a ser debatida aqui com Platão, Sócrates e seus discípulos. A política passou a ser debatida nesse momento. Mas já existia política. Já existiam os reis, existiam os faraós, existiam os imperadores, os conquistadores, tudo já existiam. Já existia política, mas criticamente, para olhar política como algo a ser debatido, discutido, isso foi na Grécia. Foi na Grécia. Então, quando a gente pega para estudar, e a gente vai ver todo esse capítulo sobre política antiga e medieval, vocês vão ver que o ideal político, nós vamos estudar aqui quem? Nós vamos estudar os cientistas políticos, os pensadores políticos. Nós vamos estudar, para vocês terem uma ideia, nós vamos estudar a visão de política, quem tinha que ser os políticos, em Platão, em Aristóteles, né? Aí trazendo aí para o período da Idade Média, a ligação religião-política, a igreja e o Estado, a patrística, onde vai ter para mim, um dos maiores gênios que a humanidade já produziu, que é Agostinho, Santo Agostinho, que era um bispo ligado à igreja. Nós vamos ver outro gênio também, São Tomás de Aquino, tá? Ou Tomás de Aquino na escolástica. Vamos ver a teoria dos pré-renascentistas. Então nós vamos ver tudo depois. Nós vamos ver aí a mudança também desse pensamento medieval para a política moderna. Quem vai abrir a política moderna é Maquiavel. Maquiavel vai dar uma nova visão de política para o mundo. Então, é muito importante a gente entender a organização política da história, para a gente entender o que é ser política agora e o que é fazer política neste momento. Então a gente tem que ter todo esse conhecimento e embasamento
Até porque quando você chega lá no Enem, para fazer o Enem, vocês vão ter muito desses assuntos. Pessoal, próxima aula, faça um resumo da página 200